Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Toda semana conteúdo quentíssimo e novidades para você. Hoje não é diferente, hoje nós vamos falar sobre observações astronômicas, um paralelo com as vigílias. E nosso convidado hoje é o Giovanni Cestani, é isso, Giovanni? Seja Isso bem-vindo. aí. É Crestani, o H ali só Cestani. para enfeitar. Crestani. Seja bem-vindo aqui ao canal da Escola de Mistério, Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Seja bem-vindo. Hoje você vai falar aí sobre um pouco aí sobre observações astronômicas. Fala um pouco sobre o teu trabalho, sobre você. Eu sou professor de geografia desde 2006, astrônomo amador desde 2001, 2002 ali que eu iniciei nessa empreitada. Eu criei aqui em Ponta Grossa um grupo de astronomia, né, e divulgação científica, que era a Sociedade Princesina de Ciências Astronômicas. Posteriormente, trabalhei também em alguns eventos relativos a isso, fiz observações públicas, fazia as observações pessoais também, né, estudando o céu, inúmeros... Opa, caiu a Aí, câmera. caiu a câmera de novo, olha só. A minha câmera aqui tá... A minha também E, acontece isso de vez em quando. Não se é mesmo? preocupa. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a também me interessar sobre ufologia, né? Sobre alguns fenômenos, principalmente ligados olha aí, tá brincando comigo. Principalmente assuntos ligados aí à ufologia observacional, à pesquisa científica na área da biologia, da ufologia. E isso aí me fez realmente começar a traçar um caminho paralelo e associando sempre a astronomia com a ufologia, né? E agora eu estou realmente mais focado na questão ufológica, principalmente nas pesquisas relativas a casos de abdução, a contatos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto graus, a resquícios, né, indícios de pousos, tudo isso, né, que a gente está envolvido, juntamente aí com o Dirceu, né, que me acolheu bastante dentro das áreas das pesquisas aí que a gente está iniciando a fazer. É um prazer estar aqui e espero que todos gostem hoje da noite, onde a gente vai falar um pouquinho sobre observações e também um pouquinho sobre as vigílias, né, que é muito importante a gente saber um pouquinho da astronomia para isso. Sim, sim, com certeza. É bem bacana tudo isso aí. E aqui em Ponta Grossa quase não tem casos de ufologia. Imagine se não tivesse, né? Nós Imagine se temos não... aí novidade aí pra gente, que a gente recebeu essa semana aí, que vai ser bastante impactante aí, né? Nós vamos sábado aí, se tudo der certo, a gente vai investigar esse novo caso que aconteceu em Ponta Grossa no último dia 22 de maio. Né? Interessante nesse caso aí, teve bastante gente envolvida aí, vai ser bastante. Primeira mão aí, você que está aí no canal da escola, tá sabendo aí, né? Então, nos próximos dias nós teremos novidades sobre esse novo caso aí que vai acontecer. Então, vamos à nossa live de hoje, vamos falando lá sobre as observações astronômicas. O pessoal acha assim que olhar para o céu é simplesmente você estar fazendo essa observação. Mas ela vai muito além do que isso. É importante você saber o que você está observando, saber o que você está olhando, não é mesmo, professor? Verdade. Primeiramente, o fato, né, o céu ele sempre fascinou os seres humanos. Quando você está olhando para o firmamento, quando você está olhando para o espaço profundo, na verdade você não sabe muito bem o que é aquilo. Então isso aí sempre causou um espanto, um estranhamento entre os seres humanos. Ai, Jesus, que vai longe isso aqui pelo jeito. E isso aí faz com que os seres humanos começassem a observar os céus primeiramente como um sentido prático, que era associado à agricultura, ao plantio, às colheitas, e posteriormente com o objetivo de desvendar os mistérios do céu, tentar fazer predições, começaram a acreditar também, a desenvolver o sistema astrológico, mas aí a astronomia começou a ganhar corpo e as pesquisas na área
começaram a se mostrar bastante eficientes e a gente hoje tem inúmeras descobertas. E é bem interessante a gente estudar astronomia. Eu acho que quem não se fascina com essa área do conhecimento não sabe o que está perdendo. Não tem, em qualquer lugar do mundo você consegue fazer uma observação astronômica. Basta simplesmente você se deixar levar pelo seu interesse, encontrar um lugar onde tem um céu aberto, né? Pode ser até com relativa a escuridão, não precisa ser uma escuridão tão grande assim como alguns pensam, né? E praticar, observar, tentar ver os padrões que existem. E assim que você vai fazendo, então, o processo de observação de conhecimento. Né? E hoje eu vim tratar um pouquinho com vocês sobre a questão observacional, astronomia básica, relembrar algumas coisinhas principais e conversar também sobre a questão da vigília e os conhecimentos astronômicos. Muitas pessoas, muitos ufólogos, muitos entusiastas das vigílias e da ufologia pecam por não saberem alguns fenômenos celestes. Né? Uma coisa básica que a gente vai falar posteriormente é o ufólogo, aquele que está fazendo vigília, que vai a campo tentando observar objetos voadores não identificados ou algum fenômeno diferenciado, precisa conhecer o céu. Precisa conhecer o céu da sua região. Isso evita muitos desconfortos, isso evita muitas frustrações que acabam por desanimar muitas pessoas ou também acabam por assustar. Eu vou contar posteriormente algumas coisinhas aqui para vocês terem uma ideia como a falta de conhecimento astronômico pode causar algo um pouco mais, algo que temeroso, né? Que a pessoa até se impressiona com medo. Né? Vou passar aqui para vocês então a minha apresentação, né? E eu vou falar um pouquinho, né? Isso aqui, na verdade, eu poderia falar sem as ilustrações, mas eu achei que as ilustrações elas cabem mais para a gente conseguir analisar, né? Vamos lá, então. As observações astronômicas. Primeiramente, nós temos que lembrar que estamos no Sistema Solar. Né? O Sistema Solar ele é formado atualmente, né, por diversos corpos celestes, sendo os maiores os planetas e as estrelas. Os planetas são divididos em 3 categorias: os planetas rochosos, os planetas gasosos e os planetas anões. Os planetas rochosos é aqueles que se constituem de material sólido, rochas, né, metais pesados, minerais, que incluem aí Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E suas respectivas luas. Aí vem os planetas gasosos, que na verdade são estrelas que não tiveram massa suficiente para começar o processo de fusão nuclear. Quando os núcleos, os átomos de hidrogênio acabam sendo pressionados um contra o outro e gerando o fenômeno luminoso e se transformando num outro elemento químico chamado hélio. Então, a fusão de 2 átomos de hidrogênio forma o elemento hélio e nesse processo de fusão, há a liberação de energia e calor, né? Ondas eletromagnéticas, calor e muita radiação também. Então, nós sabemos que os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eram para ser sóis, eram para ser estrelas também, se eles tivessem massa suficiente para isso. Eles tinham que ter uma quantidade de matéria muito maior para que a fusão ocorresse no núcleo deles, e aí sim gerasse o fenômeno luminoso. Nós sabemos que o Sol, na verdade, é uma máquina de fusão de hidrogênio, que é o elemento mais comum no universo, né? Então, onde a gente tem o hidrogênio, o Sol vai se alimentando, vai se fundindo os átomos de hidrogênio no interior do Sol e vai gerando o fenômeno luminoso. No momento em que acontece a fusão dentro do Sol, demora algum tempo ainda, né? alguns dias, talvez semanas, para esse fenômeno luminoso conseguir sair do núcleo solar e entrar, passar a sua superfície
e chegar até nós depois de percorrer 150 milhões de quilômetros. Então, nós sabemos que da Terra até o Sol, temos 150 milhões de quilômetros nos separando. A velocidade da luz, a gente sabe que é 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que demora aproximadamente 8 minutos para a luz solar sair da parte superficial, né, do Sol, até chegar no nosso planeta. Vejam só, isso aí a gente está tratando de números absurdos para a realidade humana. A gente não consegue, nem próximo da velocidade da luz, atingir com os nossos veículos. Então, isso aí ocorre, é um fenômeno diário, é um fenômeno que nos rodeia. Como não se impressionar, então, com as ciências astronômicas, o céu, o céu noturno, o universo que nos rodeia? Nós somos um dos poucos planetas, né, que temos uma lua muito grande pelo tamanho do planeta. Então, o nosso planeta, se a gente for comparar os outros planetas, o tamanho das suas luas com eles, ela é uma relação muito maior. O planeta é muito maior do que a Lua. A Terra tem uma lua menor, só que proporcionalmente não é tão diferente assim. E vejam só, entre a Terra e a Lua existem aproximadamente 380 mil quilômetros. A distância da Terra e a Lua parece pequena, mas não é. Quando os astronautas da Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17 fizeram esse processo de sair da Terra até chegar à Lua, eles demoravam de 5 a 7 dias para fazer esse percurso a uma grande velocidade, próximo de 28 mil quilômetros por hora. Né? Então, algo bem complicado. Né? 28 mil quilômetros por hora, mas a gente tem que lembrar também que tem toda a questão da órbita, da movimentação da Terra em relação à Lua, da movimentação da Lua também emboitando a Terra, por isso que demorava esse tempo. Agora, entre a Terra e a Lua, a distância é tão grande que se você pegar todos os planetas do Sistema Solar e alinhar, todos eles caberiam entre a Terra e a Lua. Todos eles caberiam. Então vejam só que não é uma distância tão pequena entre a Terra e a Lua. É comparado ao Sol, com certeza. Mas entre a Terra e a Lua, não. Não é algo tão pequeno assim. Todos os planetas do Sistema Solar caberiam aqui. Né? Nós temos, então, esses aqui são os planetas básicos. Quais deles a gente pode observar a olho nu no nosso céu? Nós conseguimos observar Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses são os únicos planetas que a gente consegue observar facilmente no nosso céu noturno. Vênus e Mercúrio, como estão mais próximos do Sol do que a Terra, a gente sempre vai enxergar eles no mesmo lado onde o Sol se encontra. Então, por que a gente só enxerga Mercúrio e Vênus ou no amanhecer ou no anoitecer? Porque ele está próximo do Sol. A gente nunca vai ver o Sol se pôr e do outro lado, lá no leste, nascer Mercúrio e Vênus. Não tem como, porque ele está mais próximo do Sol. Os dois estão. Então, Vênus ainda consegue atingir um grau de separação bem grande no céu em relação ao Sol. Mercúrio um pouquinho menos, porque ele está mais próximo. Agora, a gente vai ver que Marte, Júpiter e Saturno conseguem fazer esse processo. Marte, como está mais próximo do Sol, ele percorre distâncias mais rapidamente. Nós sabemos que é um pouco mais de 600 dias o ano marciano. Então, ele dá quase o dobro do caso do ano terrestre. Né? Agora me fugiu aqui. O caso do ano terrestre. 365 dias dá um pouquinho mais de 600 dias. Né? Já Júpiter, vejam só, as distâncias. Quanto mais distante você está do Sol, mais ele vai demorar para dar a volta, fazer a translação. Júpiter em torno de 12 anos. Né? 12 anos que vai fazer esse processo de circundar o Sol. É um processo bem longo. Já Saturno vai dar em torno de 30 anos, 29 a 30 anos, para dar uma volta. Né? Desde a descoberta de Plutão, por exemplo, que atualmente está classificado como um planeta não, Plutão ainda não deu uma volta em torno do Sol. Então, ele vai demorar mais ainda.
exatamente devido à distância, né? Então, lembre que eu falei para vocês, nós temos 3 classificações em relação a esses astros, né? Os planetas gasosos, rochosos e os planetas anões. E a gente vai ver, então, que os planetas anões, hoje em dia, existem vários. Esses aqui foram recentemente descobertos, alguns deles, outros há muito tempo, como Plutão foi descoberto na década de 40. Plutão tem mais luas que a Terra, vejam só. Mesmo assim, ele é menor que a nossa Lua. Então, eles diminuíram a hierarquia de Plutão exatamente, olha, como é que pode ter um planeta que é menor que a nossa Lua e a gente chamar de planeta? Como é que pode ter um planeta que compartilha a órbita com Netuno e se chama planeta? Se Netuno é muito maior. Então, vamos colocá-lo em outra categoria, chamada planeta não, né? Ou seja, ele tem uma órbita, existem corpos celestes que os rodeiam, que são satélites naturais, mas eles não podem ser considerados planetas, né? Esses aqui a gente vê alguns nomes da mitologia havaiana, que são descobertos por astrônomos que ficam lá no Havaí, nos observatórios. Por isso que, assim como antigamente existiam nomes dos deuses romanos para as descobertas, a partir dos anos recentes, com as descobertas, como existem esses observatórios lá no Havaí, ele acabou colocando o nome, né, desses corpos celestes com nomes havaianos. Até teve um que chamou a atenção aqui dos entusiastas da ufologia, que foi o Oumuamua, né, que até hoje intriga muitas pessoas e não se sabe muito bem do que se trata. Ainda alguns falam que foi um objeto interestelar enviado propositalmente aqui para o sistema solar. Outros acreditam que até era uma sonda ou uma espaçonave, porque foi o primeiro objeto interestelar registrado, né, visto. E ele se comportava de uma maneira totalmente diferente do que os astros que nós temos aqui. Aqui temos um cometa, né? Um cometa é um astro rochoso que se origina nos confins do sistema solar, muito longe. É chamada uma região de nuvem de Oort. Nuvem de Oort. Então, para além de Plutão, para além do Makemake, por exemplo, lá que é um planeta não que está para além de Plutão, você tem uma nuvem de gás e poeira e rochas. Essas rochas, quando são atraídas pela gravidade solar, acabam vindo em direção ao Sol, ao centro do nosso sistema, ganham velocidade. A partir do momento que eles chegam próximos da órbita de Júpiter, o gelo que fica em volta dessas rochas e a poeira começa a ser espalhada pelo Sol. Então vêm as partículas solares e fazem com que esse gelo se evapore e seja jogado para trás. Então, os cometas a gente sempre vai ver a cauda dele contrária ao Sol. A gente pode ver aqui uma imagem de um cometa, isso aqui é uma imagem real, uma astrofotografia. Nós temos aqui então o núcleo do cometa, que é uma rocha que está envolto de gás e poeira, e gelo, né? E a luz solar, o Sol está para cá. A luz solar vem, incide nesse gelo e acaba arrastando as partículas para trás. Então a gente vê aqui que essa parte da camada gasosa é a cauda. E aqui em volta, às vezes nós temos uma pequena camada que eles chamam de cabeleira ou coma. Então temos o núcleo do cometa, que é uma rocha, o coma ou a cabeleira, que seria os gases que começam a serem vaporizados aqui, né? Passam pelo processo de sublimação, no caso. E, aliás, eles começam a ser sublimados. E aí, ele arrasta a poeira, né, todo esse gelo para o lado contrário do Sol. Por isso que a gente vê esse fenômeno incrível no céu, que por muitos anos foi sinal de tragédias e de futuros, né, maus agouros, e até hoje é em algumas situações, né, em algumas culturas.
Quando a gente observa ele de mais de perto, por exemplo, as pessoas às vezes se iludem muito que vão encontrar uma imagem dessa aqui. Uma imagem dessa aqui, ela é feita através do processo de astrofotografia, que é demorado, você precisa ter uma quantidade de poluição luminosa baixíssima, você precisa ter bons equipamentos. Se você tiver um equipamento mediano, um telescópio, você vai observar algo mais ou menos como isso, né? Aqui a gente está vendo um núcleo, e em volta dele a coma e uma pequena cauda. Vejam só, essa imagem aqui é do cometa de 2020, né? Isso aqui é o que a gente vê normalmente. Mas para quem gosta, para quem é apaixonado, vai ficar extasiado de chegar a ver isso. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez um cometa, né? E ali a gente via ali em volta do núcleo dele a coma, né, a cabeleira, aquela fumacinha. E eu achei maravilhoso aquilo, em saber que é um astro que está vindo lá dos confins do sistema solar, está passando próximo da gente, né, arrastando, deixando seu rastro de poeira. Isso aí é incrível, isso é fantástico. Aqui, uma imagem real, também reproduzida com uma exposição prolongada, ou seja, quando se abre o obturador da câmera e deixa ela capturar muita luz, a gente vê aqui o núcleo, esse aqui é uma imagem real mesmo, né? O núcleo do cometa, a cabeleira um pouquinho em volta e a cauda. Olha só quanto que a cauda se estende. E a gente sabe então que acabou de anoitecer, porque nós vemos aqui o horizonte ainda, né? Com os raios solares atingindo parte do alto da atmosfera. Então, como eu falei, os gases sempre vão ao contrário do núcleo do cometa, certo? Aí vemos os asteroides. Asteroides são corpos rochosos, né, que são restos daquilo que um dia formou-se o sistema solar. Então, no processo de formação do sistema solar, que começa há mais ou menos 5 bilhões de anos, né, quando o Sol começa a ser formado, né, o núcleo solar, a fusão nuclear acontecendo no seu centro, muitas dos materiais condensados que existiam ali de uma nebulosa começaram a circular. Esses materiais, muitos deles foram grudando e se tornando planetas, e as sobras disso ficaram circulando aí em torno do Sol, e são os asteroides. Os asteroides, eles não possuem uma camada de gelo, eles não fazem esse processo aí de sair lá da nuvem de Oort, não. Eles ficam vagando pelo sistema solar. Muitos têm uma órbita que se aproxima do Sol, outra vez se distancia, muitas vezes cruzam a órbita da Terra. Entre Marte e Júpiter existe uma porção chamada cinturão de asteroides, onde existe diversos asteroides que ficam circulando o Sol por aquele processo. Vejam só, então isso aí mostra que os asteroides são bastante comuns, bastante. Então eles podem variar de apenas alguns metros a centenas de quilômetros. Temos, por exemplo, o Chicxulub, se eu não me engano, é esse o nome. Pode ser que eu esteja enganando aqui, mas o asteroide que destruiu, que atingiu a Terra há 65 milhões de anos atrás e foi um dos responsáveis pela extinção dos dinossauros quando ele atingiu a península de Yucatán, lá no México. Chicxulub. Esse asteroide tinha aproximadamente 15 quilômetros de diâmetro. 15 quilômetros. Se a gente pegar aqui Ponta Grossa, dá mais ou menos isso, a área urbana ali. Então seria mais ou menos o tamanho da área urbana de Ponta Grossa. Vejam só, comparado ao planeta Terra, ele é um objeto celeste muito pequeno. 15 quilômetros comparado a 12.800 quilômetros, que seria o diâmetro da Terra, é muito pequeno, né? Mas nós sabemos que a força que vem, né, desses compostos químicos, desses objetos na explosão, causaram provavelmente um soerguimento de poeira que bloqueou parcialmente a luz solar, fazendo com que 90% da vida vegetal do planeta morresse, matando os dinossauros e os animais que ali existiam, em sua maioria, de fome. Os animais mais resistentes que conseguiam sobreviver
a longos períodos, né, sem alimento, ou a viver de plantas e restos de outros animais, conseguiram sobreviver, né? E os nossos descendentes mais antigos, nossos ascendentes, na verdade, mais antigos, sobreviveram e estamos aqui para contar a história, né? E os asteroides, então, existe aproximadamente 100, de 100 a 1000 asteroides, né? Cada dia é descoberto um, que tem uma possível probabilidade de colisão. Essa colisão ela varia com o passar do tempo, porque o vento solar, as partículas que saem do Sol, eles podem mudar a trajetória do asteroide. E a própria influência de outros planetas e da própria Terra pode alterar o curso desses asteroides. Até tem um caso bem engraçado que um tempo atrás tem um programa da NASA que se chama NEAR, que é um programa para você observar objetos celestes potencialmente perigosos que estão próximos. E aí tem diversos astrônomos do mundo todo que fazem observações. E isso aí até dá para qualquer um participar, acessando uma página na internet onde você vai ver diversas fotografias e ali você consegue facilmente identificar o que é um asteroide. Então tem brasileiros aí que estão até ganhando medalhas da NASA e tal, mas é algo simplesmente de você ver pontinhos se mexendo numa fotografia, não tem nada de especial, tá? Qualquer um pode fazer isso. E quando alguns astrônomos observaram um asteroide de algumas centenas de metros, quando ele já tinha passado. Então eles viram o asteroide indo, eles refizeram a órbita, olha, ele passou muito próximo da Terra, podia até ter sido capturado pela sua órbita. Alguns acreditam que foi um pedaço de asteroide que colidiu lá em Tunguska, na Rússia, no início do século XX, lá em 1912 ou 1908, se não me engano, 1908, e que devastou boa parte da floresta siberiana. E desde a floresta siberiana, esse som se propagou pelo mundo todo. Dizem alguns que foi ouvido o seu estrondo até na Califórnia, que teria atravessado todo o Oceano Pacífico, esse som até chegar lá. Alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, aconteceu um pequeno asteroide cair bem no norte, extremo norte da Rússia, próximo lá ao círculo, né, já além do Círculo Polar Ártico, e a sua explosão teve uma consequência de mais ou menos, seria de 10 a 15 explosões de Hiroshima e Nagasaki. Só que como é uma região desabitada, só foi observado isso posteriormente através das imagens de satélite, através dos sistemas de monitoramento. Então, algo que aconteceu, né, tem uma grande probabilidade, né, de acontecer, mas muitas vezes, como a Terra é muito grande, a gente não acaba nem sabendo. Como a Terra, a superfície da Terra é 2/3 de água, é mais fácil um asteroide, um meteorito cair nos oceanos, e é muito mais comum do que nos continentes. E a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai saber. Vamos lá. Quando a gente observa o céu, a gente consegue observar a olho nu planetas, nós conseguimos observar planeta não, né? A gente não consegue observar isso aí, são muito pequenos mesmo. Só com telescópios potentes que a gente consegue observar, né? Nós conseguimos observar cometas olho nu. Aquela foto que eu mostrei para vocês aqui é um cometa olho nu, que foi observado. Num lugar bem escuro você consegue fazer essa observação. Asteroides a gente ainda não consegue observar olho nu. São muito pequenos também. Mesmo os maiores. E se você um dia conseguir observar um asteroide olho nu, vai se preparando, porque ele está vindo na tua direção. Não tem como. Se você conseguir observar um asteroide a olho nu, ele já está em rota de colisão. E esperamos que todos estejamos protegidos de algum modo, tá? Aí temos as nebulosas. As nebulosas são objetos celestes que a gente consegue observar a olho nu de muitas vezes. Claro que quanto mais distante dos centros luminosos, da poluição luminosa, melhor. Podem ver que o pessoal que mora numa região mais retirada ou morou algum dia, o céu noturno é muito mais brilhante.
Em qualquer momento aqui do nosso céu, nós conseguimos observar, quando ele está relativamente sem poluição luminosa, 2.000 estrelas a olho nu, já contei. Né? No mundo inteiro seria em torno de 9.000. Quanto mais você vai para lugares escuros, mais você vai conseguir enxergar, porque aí a luz ela vai ser muito mais intensa e a gente vai conseguir captar. Tanto é que é muito fácil a gente observar o braço da Via Láctea em cima da nossa cabeça, quando a gente está num céu muito escuro. A gente consegue ver. A gente consegue ver. A gente sabe que lá para a constelação de Sagitário, você vai observar esse processo. Né? Aqui sim tem 3 nebulosas muito conhecidas. Essa é a nebulosa de Caranguejo, essa da cabeça de cavalo, essa aqui da hélice. São 3 nebulosas conhecidas. Você, quando for observar à noite, não vai observar desse jeito. Né? Você vai observar desse jeito aqui. É assim que a nebulosa de Órion, por exemplo, é a mais famosa. Olha só, o famoso cinturão de Órion, as 3 Marias, são as 3 Marias aqui. Mintaka, Onitaka e Aunilan. 3 estrelas no cinturão. Aqui nós temos a nebulosa de Órion. Mas se a gente pegar um telescópio potente, vamos enxergar isso aqui, ó. Isso aqui é uma foto espetacular, feita por amador. Agora, se a gente pegar um telescópio Hubble que está no espaço, sem interferência nenhuma da nossa atmosfera, nós enxergamos desse jeito. Vejam só a diferença, então, que nós temos da capacidade de captação. Por que muitos astrônomos, muito entusiastas, entusiastas acabam desanimando? Porque vão pensando que você vai enxergar através do telescópio uma imagem como essa, mas na verdade você vai enxergar uma imagem como essa. Aí essa aqui é uma imagem de ótima qualidade, por falar nisso. Né? Aí vamos para os aglomerados estelares. Os aglomerados são, então, como o nome fala, grupos de estrelas que podem estar muito juntinhas ou juntas, mas não tão juntas, mais separadinhas. As que estão muito juntinhas, como essa aqui, são chamadas de aglomerados fechados ou aglomerados globulares, porque parece um globinho aqui. Né? Então imagine só, cada pontinho de luz aqui é uma estrela. Cada pontinho. Isso aqui, olha, são milhares de estrelas reunidas em um local só. Essa aqui é uma foto de um aglomerado muito fácil de ver a olho nu, nos céus escuros, obviamente, ou com um binóculo de baixo alcance, chamada Ômega Centauri. Ômega Centauro. Ela fica na constelação de Centauro e ela é vista agora principalmente no inverno. Né? Então, quando a gente vê o Cruzeiro do Sul bem alto, nós conseguimos observar o Ômega Centauro até olho nu. Na minha casa, um pouco tempo atrás, né, na casa dos meus pais, eu consegui observar o Ômega Centauro tranquilamente a olho nu. Hoje em dia já não é tão possível. Tá? Aí vemos aqui a Ômega Centauro, como você vai observar num telescópio como esse aqui, o meu do lado, um telescópio simples. Você vai observar isso aqui. Isso aqui é uma imagem excelente, né, que você vai visualizar. Normalmente você visualiza uma fumacinha, mas para aqueles entusiastas isso já é incrível, já é fascinante. Agora, tem os aglomerados abertos, que são conjunto de estrelas que estão próximas, mas não estão tão juntinhas numa parte. Né? E como é que funciona isso? Como é que a gente consegue observar? Tem uma mais famosa, as Pleiades, são as Pleiades. As Pleiades a gente consegue observar elas agora no verão. Quando vem o verão, vem a constelação de Órion, a gente vê ela pertinho. São as 7 estrelinhas que dá para você observar olho nu. Olho nu. Com o céu ruim mesmo, você consegue observar elas. Você não consegue contar certinho, mas você sabe que tem esse aglomerado ali. Como é que você vai observar ele né, a olho nu? Dessa forma aqui. Olha o cinturão de Órion, olha a nebulosa de Órion, e olha aqui as Pleiades, esse aglomerado aberto. Vejam só, então a gente conseguiu verificar aqui diversos tipos de astros que compõem as nossas noites na observação. É importantíssimo eu conseguir diferenciar planetas, estrelas, cometas. Nós sabemos que os planetas, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles fazem uma movimentação pelo céu.
o que não acontece com as estrelas. As estrelas têm uma movimentação regular. O planeta já não, ele modifica a sua posição, diferente das estrelas. Tá? E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Aí vemos o Sol. Olha só que imagem incrível. Essa daqui é a Estação Espacial Internacional, que fica a mais ou menos 400 quilômetros de altitude aqui da Terra. Ou seja, no espaço, se você medisse do mar até 400 quilômetros, você ia atingir a órbita da Estação Espacial, certo? E o Sol está a 150 milhões de quilômetros. A Estação Espacial ela tem pouco mais de 100 metros de comprimento. E ela está a 400 quilômetros, certo? 100 e poucos metros, 400 quilômetros. Olha o tamanho disso aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros. Vejam só como a dimensão é imensa. Essa imagem aqui é real, só que ela é capturada através de alguns filtros, de alguns telescópios, né, especiais para isso. Os telescópios eles precisam ter uma filtragem dos raios solares. Jamais observem o Sol com um telescópio ou com um binóculo. Nem a olho nu observe diretamente. Isso pode ser fatal para a sua vista. Se você observar o Sol através de algo que amplie, né, a sua luz, você pode queimar a sua retina de uma maneira que nunca mais vai conseguir fazer vigília, nem observação astronômica, e nem o rosto da pessoa amada. Você nunca mais vai poder fazer absolutamente nada. Jamais façam isso. Aqui nós vemos um detalhe das famosas manchas solares. Essa parte aqui são os flares, que são as labaredas que saem do Sol. Essas labaredas muitas vezes atingem a Terra e provocam algumas falhas de comunicação. Tem uns satélites do Elon Musk aí, daquela empresa chamada Starlink, que confundiu muitas pessoas acreditando que se tratava de frotas estelares, que na verdade foram prejudicados por esses grandes massas que saem do Sol, dessas labaredas carregadas de partículas que acabam destruindo os componentes eletrônicos que estão desprotegidos lá do espaço. Qual que é o grande problema de você explorar o espaço? É você sair da camada de proteção da Terra para a radiação solar também. Essas manchas solares aqui são áreas onde o campo magnético, ou seja, a energia elétrica, o magnetismo gerado dentro do Sol, ele se quebra. As linhas de campo magnético elas se quebram, originando essas zonas escuras. Elas são zonas mais frias do que o resto da superfície. E você, como um astrônomo amador, uma pessoa que gosta de observar o Sol, você consegue observar isso facilmente, né? Com aquela máscara de solda, aquilo é bem baratinho. Aquele vidrozinho que você põe na máscara de solda, se você comprar aquilo ali, tem algumas graduações, comprar um bem escuro, você utiliza aquilo para olhar o Sol, você pode olhar por alguns segundos ali e consegue observar até essas manchinhas a olho nu, tá? Somente observando com esse vidro de proteção. Essa mancha aqui, ó, ela é mais ou menos 3 vezes maior do que o planeta Terra. Vejam só. Então, nós estamos vendo a superfície do Sol, que tem aproximadamente 6.000 graus de temperatura, incandescente. Mas o Sol é apenas um tipo de estrela que existe. Existem vários tipos de estrela. Cada estrela ela tem uma temperatura. Então, quando você vê uma estrela branca, ela é a estrela mais quente. Aquela meio branca, meio azulada. É a estrela mais quente que existe. A partir do momento que ela vai saindo do branco indo para o vermelho, ela vai modificando a sua temperatura. Então as brancas elas são grandes e são muito quentes. Só que como ela é grande e quente, ela morre mais cedo. As estrelas que são mais frias, né, as estrelas menores e mais frias, elas demoram mais para morrer. Quanto tempo dura a vida de uma estrela? A do Sol, por exemplo, ela vai em torno de 6 a 10 bilhões de anos. Então, ela surgiu há 5 bilhões de anos atrás, o nosso Sol, e vai morrer provavelmente daqui a 1 bilhão e meio, 2 bilhões de anos, se continuar no mesmo ritmo atual. Só que antes disso, ela vai passar por diversos processos,
com uma expansão das suas camadas. A camada do Sol vai crescer, ela vai expandir as suas camadas, o planeta Terra vai ser engolido e a superfície do Sol vai chegar até Marte, segundo as pesquisas que a gente conhece por aí. Tá? E aí depois ela vai lançar todas essas camadas para fora, vai ficar só um núcleozinho. E esse núcleozinho vai originar uma estrela chamada de anã branca. E essa anã branca, ela provavelmente vai ficar ali até se apagar. Se for uma anã branca extremamente com uma quantidade de gases muito grande, ela pode originar o que a gente conhece como um fenômeno chamado de supernova, que é quando ela explode. É o fenômeno mais forte que existe no universo, a explosão de uma supernova. Ela chega a ser tão energética, essa explosão, que ela consegue fazer com que uma estrela brilhe mais do que uma galáxia inteira. Cada galáxia tem mais ou menos 300 bilhões de estrelas. Então vejam só a potência que é isso. Né? Nós temos as estrelas, ó, o Sol é nessa classificação aqui, G, é uma estrela amarela. Agora existem estrelas muito maiores. Por exemplo, a maior estrela que a gente conhece é a UY Scuti. Olha o Sol comparado a ela. Ela é 1.700 vezes maior do que o Sol. Tá? O seu diâmetro aqui de uma ponta a outra é 1.700 vezes maior do que o Sol. Então, comparado ao Sol, essa estrela é imensa. Mas sabemos então que estrelas imensas têm o poder de, né, o tempo de vida muito mais curto. Então, elas não vão durar muito tempo, não. Né? Isso aqui, então, é para a gente basicamente ver, né, os astros, conhecer os astros que nós temos aqui no nosso sistema solar. Tem alguma pergunta aí, Dirceu? Sim, sim. Teve uma que a pessoa até saiu do chat, ela tirou. E daí. Opa, então, engasgou minha garganta. É realmente possível esse processo de ida à Lua? Isso é real? É real, é real. Pergunta do Rodrigo Martins. É mais fácil você ir para a Lua do que você explorar o fundo dos oceanos, por exemplo. Por quê? Quando a gente está indo para o espaço, a pressão do espaço ela é nula. Ou seja, você não tem nada pressionando você. Agora imagine quando você vai para o fundo do oceano. A água ela fica pressionando você de todos os lados. Por isso que você tem que ter submarinos extremamente protegidos para que a água do mar não invada e não amasse você. Agora no espaço não. A pressão é de dentro para fora. Então você tem que fazer uma cápsula onde você emite a pressão da Terra e é só você não fazer nenhum buraquinho. Se você fizer um buraquinho ou qualquer, né, uma abertura em uma dessas cápsulas espaciais, acontece igual você faz com uma bexiga. Se você fura a bexiga, toda a pressão que está dentro dela vai escapar e sair o mais rapidamente possível. Né? Então é possível sim. Agora, não significa que isso não tenha consequência. Então a gente sabe que os astronautas que convivem, né, que ficam muito tempo no espaço, eles têm problemas ósseos, têm problemas cardíacos, têm problema no sistema linfático, recebem uma carga de radiação imensa. Todos os astronautas que foram para a Lua ali tiveram que ser extremamente protegidos contra a radiação. Né? Até os pilotos de avião que costumam fazer cruzeiros assim, eles recebem uma dose de radiação imensa comparado às outras pessoas. Então os astronautas nem se fale. É um período arriscado, né? Mas no caso lá da ida para a Lua, realmente era um período político, né? Que para as nações que disputavam a corrida espacial, valia a pena. Ah, mas por que não voltaram para a Lua? Porque eles não encontraram nada de interessante lá para fazer voltar. E é um intento extremamente caro. Extremamente caro. Né? Existem pessoas que dizem que existem bases na Lua e tudo mais. Pode ser que exista, pode ser que isso aí realmente está sendo escondido. Principalmente naquele chamado lado oculto da Lua, né?
que a Lua ela tem o mesmo giro, né? Ela gira em torno do seu eixo na mesma quantidade de tempo que ela gira em torno da Terra, em torno de 28 dias. Então a gente sempre vê a mesma face da Lua para o nosso lado. Tem um lado da Lua que a gente não vê, mas não que ele não aponte para nós, ele aponta. Só que ele aponta quando é lua nova, quando a Lua está junto do Sol, do ladinho. E como o Sol está ali, a gente não consegue observar nada, né? A gente só consegue observar a Lua pelo reflexo do Sol. Como o reflexo do Sol está indo, né, do outro lado da Lua, a gente não consegue observar nada. Então pode ser que tenham bases, né? Realmente, tem pessoas falando. Mas por que o homem não foi para a Lua? Exatamente porque é extremamente caro. E não encontraram nada ali para compensar esse preço. Agora é que eles estão achando lá um elemento químico chamado hélio 3, que provavelmente vai possibilitar, né, mais vezes essa ida para o homem da Lua, né? A gente vai ver, principalmente os chineses querendo ir para lá. Os indianos também querem agora. Opa, voltou. Mais alguma questão? Não temos mais perguntas aqui. É. Uhum. Eu queria mostrar para você, não sei se o pessoal conhece, um programa chamado de Stellarium. Pode mostrar. É. Fique à vontade. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, então. Não se preocupe com a imagem de minha câmera aqui, né? Porque ela tá dando esse probleminha. Mas vamos lá. Sim, eu vou deixar o programa aberto na tela. Isso, eu vou deixar, na verdade, eu vou ter que fazer o compartilhamento da tela inteira, porque senão vocês não vão conseguir enxergar aqui o programa, bem. tá? Tudo Vou bem. compartilhar aqui com vocês a tela inteira. Olha só, é um programa chamado Stellarium. Programa gratuito. Vocês não precisam pagar absolutamente nada. E para o astrônomo amador, para aquele que gostaria de ampliar os seus conhecimentos astronômicos para fazer uma vigília de melhor qualidade, é obrigatório ter um programa como esse para aprender a visualizar aquilo que existe no céu noturno local. Primeiramente, que a gente consegue observar aqui, ó, diversas coisas que vão facilitar a nossa observação, né? Primeiramente, a gente vem aqui, ó, cada configuração que existe aqui, a gente consegue observar. Olha só, se eu colocar aqui, por exemplo, Ponta Grossa, eu vou estar aqui, ó, Ponta Grossa, eu localizei, ele vai me dar o céu da minha região, tá? Ó, vou colocar o padrão, usar fuso horário personalizado, que seria o mesmo ali de São Paulo. Pronto, eu estou aqui, ó, olhando o céu agora, exatamente agora, de cima de Ponta Grossa. Então, tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, eu vou visualizando aqui. Olha só, nós sabemos que o Sol se põe no oeste. Então, a gente pode retroceder aqui, ó. Se a gente vai ver que o tempo que está mostrando aqui, ó, vai retroceder. Estão vendo? Olha. Aqui, ó, 20 horas e 53, depois 52. Quanto mais apertar aqui, olha, ele vai mostrar, então, o céu retrocedendo. Tá? E até o Sol se nascer novamente, né? Na verdade, antes dele se colocar. Olha aí o Sol na parte leste, na parte oeste, certo? Então, nós sabemos que a Lua é nova agora porque ela está quase próxima do Sol. A gente não consegue ver outros astros exatamente porque ele imita o céu diurno nosso. Mas vamos lá. Agora a gente vai observar aqui quando o Sol começa a se pôr. Olha só, alguns fenômenos começam a acontecer. A gente começa a ver aqui, ó, constelação de Órion, as Três Marias se pondo, a Sirius, que é a estrela mais brilhante do sistema solar, Próximo, que é uma das mais brilhantes também, Canopus, que é a segunda mais brilhante. Poxa, mas espera aí, e como é que eu vou identificar as constelações? Nesse programa aqui você pode fazer, né, clicar aqui para as linhas de constelação juntamente com os nomes, né? Eu
quando eu comecei a aprender mais sobre astronomia, eu sabia o nome das constelações em latim, que é normalmente assim que a gente aprende, né? Aqui já está em português bonitinho. Então, e como é que antes era feito a, a visualização? Era feito através de desenhos, olha só. Então, temos aqui os gêmeos. A gente só vai imaginar essas linhas dessa forma. A gente só vai encontrar essas duas estrelas ali. Mas a gente consegue traçar as linhas e formar o desenho. Constelação de Cão Maior, né? E a gente vamos pegar aqui a parte sul para a gente ver o nosso Cruzeiro do Sul famoso, olha lá. Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul. Tá tudo bem, Dirceu? Tá ouvindo minha voz? Tudo certinho? Sim, tudo perfeito. Não, porque eu tô notando aqui que parece que tá desligando, sabe aquele sinalzinho? Mas ainda bem que tá Sim. tudo Não, a certo. tua câmera está desligada, mas o teu áudio está tudo ok. Ótimo, ótimo. Aqui a gente vai ver que a gente pode estabelecer essas linhas aqui. Vamos pegar essa linha aqui, ó. Vocês estão notando que tem as linhas que vão todas por um ponto aqui no hemisfério sul? Essa aqui é chamado, esse aqui é o chamado Polo Celeste Sul. Ele fica exatamente em cima do Polo Sul geográfico. Então, se você for lá para o Polo Sul geográfico, isso aqui, essa parte aqui vai estar em cima da tua cabeça. Então, quanto mais para o sul eu for, mais alto esse polo celeste vai ficar. E a gente vai ver que as constelações elas giram em torno desse polo celeste. Vamos dar uma olhada, olha. Estão vendo? Mas quando a gente observa aqui, ó, no meio, a gente não observa esse giro. A gente observa um giro diferente, ó. Tá vendo? Mas quando a gente olha aqui o polo celeste, a gente observa desse jeito. Leste, norte, olha só. Lá tem o polo celeste norte. Temos o polo, a parte leste, olha só. Cresce. Então é assim que o céu vai girar. É impressionante até. Mas a gente vai aprendendo isso, vai melhorando a nossa compreensão. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, se eu clico aqui, eu vou estabelecer novamente o horário atual, 28h58. Né? E aqui eu vou aprender, então, a observar as constelações. Existem algumas estrelas e planetas que fazem com que a gente confunda muitas coisas, pensando que são objetos voadores não identificados. Né? Então, olha só. Está acontecendo agora algumas chuvas de meteoros, que esse é o símbolo aqui dentro do programa. O que são as chuvas de meteoros? Então imagine que um cometa passou por onde nós estamos agora, passou um tempo atrás, e o rastro de poeira que ele deixou ficou nessa parte aqui da órbita da Terra. Agora a Terra está entrando nessa nuvem de fumaça e poeira que ele deixou. E essa poeirinha, que são grãozinhos de rocha, elas vão começar a colidir com a atmosfera terrestre, gerando o fenômeno luminoso que a gente conhece como meteoro. E elas, quando os meteoros partem de um lugar só, a gente chama de chuva de meteoros. Então aqui, ó, temos a chuva de meteoros bem grande que está acontecendo atualmente, chamado Tau Herculídeas, Tau porque ela fica próximo da estrela Tau da constelação de Hércules. Tá? Nós temos aqui, ó, Ophiucídeas, porque elas vêm da constelação de Ofiuco, Theta Ophiucídeas, próximo da estrela Theta de Ophiucus, e assim por diante. Né? Ó, uma estrela bem grande aqui da constelação de Escorpião, que é facilmente visível e nos auxilia muito a identificar a constelação, é Antares. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora nos planetas, ok? Os planetas a gente vai ver aqui, ó, vamos ver o leste, onde os planetas vão nascer. A gente não está vendo nenhum planeta aqui, ó, não tem nada escrito. Então os planetas ainda estão para nascer. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só, nós estamos indo. Nasceu Saturno. Então a gente sabe através do programa, ó, que pouco antes da 1 da manhã, Saturno vai nascer. Então Saturno aqui ele está bem brilhante. Agora, o que vai acontecer? Vamos determinar aqui
com o passar do tempo em relação a Saturno. Vamos pegar aqui, olha, e vem a questão de data e hora. Vamos colocar, a gente está vendo, vamos dar uma olhadinha. Ó. Saturno, então, está localizado aqui na parte, né, de baixo para nós da constelação de Capricórnio. Vamos estender esse tempo de agora, ó, hoje dia, né, ou no caso aqui, né, nessa posição, seria dia 2. Vamos colocar no dia 12 de junho. Vamos lá. 12. Então, a gente viu aqui que o céu se movimentou e Saturno ainda continua próximo. Mas vamos ver se ele continua na mesma posição tão próximo assim. A gente vai ver que ele variou um pouquinho. Agora, vamos mudar para o ano que vem. Ué, onde que está Saturno? Andou. Saturno não está mais nessa posição. Está mais para baixo. Estão vendo lá, ó? Então, Saturno está aqui. Um ano antes, ó, 2022, Saturno aqui. 2023, Saturno mudou de posição. Ele saiu daqui e foi para cá. Por quê? Porque ele está girando em torno do Sol. Ele não obedece às mesmas regras do que as constelações, que são as estrelas fixas. Saturno é um planeta que gira em torno do Sol. É por isso que a gente observa essa movimentação dele pelo céu. Planeta, em grego, significa estrela que erra, estrela que anda. Então, a gente sabe que os planetas se apresentam como estrelas, mas que se movimentam. Quanto mais distante a estrela tiver do Sol, a planeta tiver do Sol, mais vai demorar para se mover pelo céu. Tá? Então, vamos pegar aqui e ver aonde que está Júpiter. Vamos colocar a data atual aqui. Ó. Viemos para cá, data atual. Tá? Vamos ver aonde a gente acha Júpiter. Vamos ver, vamos lá, vamos dar uma aceleradinha aqui. A gente sabe que Saturno vai nascer. Olha aí Júpiter nascendo. Júpiter é um dos planetas que mais confundem também as pessoas, acreditando que seja um fenômeno ufológico. Júpiter e Marte estão do ladinho. Olha a oportunidade para quem não conhece aprender. Os dois planetas estão juntinhos. O brilho deles está bem grande. Agora, vamos ver o que vai acontecer no período de um ano. Aonde Júpiter estará e aonde Marte estará. Olha só, a gente não consegue nem observar, né, onde que eles estão. Eles andaram pelo céu. Olha aí Júpiter. Opa! Júpiter está aqui. No período de um ano, ele vai modificar. A gente vai ver ele nascer posteriormente lá. Olha lá, viu como ele está mais para baixo? Júpiter estará aqui. E antes, ele estava numa posição diferente. Ele se moveu pelo céu. Ó, tá vendo? Júpiter, ele vai se movendo. Ok? Mercúrio. Quando a gente vê Mercúrio, ele vai estar próximo do Sol. Então, Mercúrio e Vênus, a gente só pode enxergar eles próximos do Sol. A gente não vai conseguir enxergar eles de outra maneira. Vênus e Mercúrio sempre próximo do Sol. Não tem jeito. Tá? Agora, qual que é o paralelo que a gente pode fazer com a questão das vigílias? Primeiramente, deixa eu só me organizar aqui. Primeiramente, nós temos que entender que as vigílias, elas exigem um conhecimento do vigilante, né? Daquele que está fazendo ali esse momento de pesquisa, dos astros e fenômenos celestes. Para que a hora que ele chegue lá no campo, para que a hora que ele estiver observando, ele não tenha dúvida em relação ao fenômeno. Para a pessoa que está, naquele momento, fazendo observação, fazendo a vigília, ela não pode ficar se perguntando se aquele fenômeno é natural ou não. Ela não pode ficar se perguntando, porque o fenômeno ufológico ele é muito rápido. Ele exige um raciocínio rápido. Você precisa saber
se aquele fenômeno é natural em alguns minutos. Então, obviamente, você tem que conhecer os astros do céu, sempre estar observando as efemérides. O que é efeméride? É como é que está o tempo celeste. O que vai acontecer nessa semana em efeméride? Júpiter e Saturno estão próximos uns dos outros. Temos a chuva de meteoros tal Herculídea. Ótimo. Temos a presença de um cometa na constelação de Capricórnio. Nós temos aqui, então, a passagem de tais coisas. Isso aí é o mínimo que você tem que saber. Você tem que saber isso, para que não haja dúvida no momento da observação. Segundo fato, as observações astronômicas atualmente, elas exigem que você conheça também os sistemas de satélite. Como eu comentei agora há pouco com vocês, a questão ali dos satélites da Starlink fizeram com que houvesse uma enxurrada de depoimentos dizendo que estavam vendo objetos voadores não identificados, frotas estelares passando por cima da sua casa. E, na verdade, uma pessoa que estava atenta aos noticiários, estava atenta às efemérides celestes, sabia que aquilo lá ia acontecer e era impressionante realmente. Existem muitos satélites, sim, uma imensa quantidade. E existem também os lixos espaciais. Então a gente também não pode confundir. Muitos desses satélites que a gente pensa que na verdade é um lixo espacial. Quando você observar um ponto luminoso se movendo rapidamente em uma linha retilínea, provavelmente um satélite. O que você deve fazer? Anotar a hora aonde você observou isso. Anotar a hora. Observei tal fenômeno saindo do ponto cardial tal, indo para o ponto cardial tal, ou passando pela constelação tal. Você tem que saber isso, anotar. O que você vai fazer depois? Você vai em sites especializados que vão mostrar por onde esse satélite andou. Existe um site muito famoso chamado Heavens Above. Você digita o nome, a data, o teu local e o céu, né, a hora que você está, ele vai mostrar os satélites que passaram por cima da sua cabeça. Aí você sabe, poxa, esse aqui não é um objeto voador não identificado, é um satélite identificado. Boa parte desses objetos que ficam circulando a Terra não são satélites, mas sim lixos espaciais, restos de foguete, os pedaços do Saturno V, que foi o foguete que levou os astronautas americanos para a Lua, ainda estão rodeando o planeta Terra. E muitas vezes esse lixo espacial ele fica girando em torno do seu próprio eixo, além de girar em torno da Terra. E quando ele gira, ele reflete a luz solar em pulsos. Então você vê aquele objeto, né, celeste passando uma certa velocidade e ele pulsando. Objeto voador não identificado. Na verdade, é um simples lixo espacial que está girando em torno do próprio eixo e emitindo pulsos. Isso mostra que esse objeto ele não tem origem inteligente. Nós sabemos que os objetos celestes que nos apontam para uma possível nave, uma possível sonda ufológica, ele precisa ter características que os diferenciam da naturalidade. Ele não pode seguir linhas retas, ele tem que fazer uma variação, ele tem que mostrar uma certa condutividade que ele está sendo conduzido não aleatoriamente. Se você vê um objeto e ele está em linha reta, sem parar, né, seguindo o percurso natural, provavelmente ele é um equipamento humano, um balão meteorológico, algo assim. Eles não vão ficar mudando de curso o tempo todo. A gente consegue observar retilinamente. Agora, quando você observa um objeto voador, né, que para, daqui a pouco se movimenta, para de volta, aumenta o brilho, diminui, sai outros objetos luminosos dele. E isso sim, podemos considerar um OVNI, um objeto voador não identificado, ou agora, né, um UAP. Então a gente tem que fazer o paralelo com os fenômenos astronômicos em relação às vigílias. É sempre bom se preparar para a sua vigília, assim como para a observação astronômica.
Na verdade, eu acho que as duas deveriam ser feitas ao mesmo tempo. Quando você vai observar, vai fazer a vigília, você observa também o céu e aprende um pouco mais sobre ele. Imprime sua carta celeste, pode levar o celular, que tem alguns programas hoje em dia, né, alguns aplicativos, que você aponta o celular para o céu, ele já vai mostrar qual a constelação que você está vendo. Olha como facilita isso. Você viu um objeto não identificado, que você não sabe o que é. Você apontou para aquela constelação, viu a hora que é, pronto, você já identificou aonde ocorreu e o horário que ocorreu. Você vai verificar no site. Tem algum satélite que passou por esse momento em cima da gente aquela hora? Não. Opa, isso aqui é uma evidência de que aconteceu alguma coisa estranha. O objeto se movimentou de modo errático, mas pareceu seguir um propósito. Para, se movimenta, para, volta, segue para um lado, depois segue para o outro. Ele não está fazendo o modo retilíneo, né? Ou piscando simplesmente aleatoriamente. Aí temos uma evidência de que algo está diferente do que naturalmente nós encontramos. Assim como na vigília, na observação astronômica, como eu falei que para mim deve ser realizada do mesmo modo, né, em conjunto, que os ufólogos têm que conhecer a astronomia, você tem que se preparar. Para vocês terem uma ideia, para que você tenha uma ampliação total da sua capacidade de observação de estrelas, né, no céu noturno, você leva um período de 30 minutos, no mínimo, para fazer com que a sua pupila se dilate, né, a ponto de que você consiga enxergar 700 vezes mais luz do que naturalmente você faz num período no ambiente que a luz está incidindo. Então você demora 30 minutos para ter uma dilatação total da sua pupila. Isso é excelente, porque você vai para uma região onde tem o céu, né, muito escuro, sem muita poluição luminosa, você consegue observar muito mais luz. E a sua vigília, então, vai ser mais apurada. Você vai estar com, né, a capacidade ao máximo. Outra coisa, a gente não pode confiar simplesmente no que os nossos olhos nos mostram. É bom sempre ter uma segunda opinião, jamais fazer isso sozinho. Você também deve fazer movimentos, né, para descansar os seus olhos nos momentos de observação prolongada. Você apalpa eles, pressiona, inspira profundamente, expira, você faz com que haja uma maior oxigenação e isso facilita também as observações. Não pode fazer vigília e nem observação astronômica com sono. A partir do momento em que você tiver sono, já chegou o momento de você ir embora, você ir para casa descansar. Porque o sono ele altera totalmente a nossa percepção da realidade, tanto para fenômeno astronômico quanto para fenômeno ufológico. Nós não podemos estar cansados naquele momento ali, tentando fazer esse nosso projeto. Não dá. Tem que escolher, né? Por isso que é bom irmos descansados, nos agasalharmos, protegermos contra o frio. Quantas vezes as pessoas vão fazer vigília ou observações astronômicas e no dia seguinte, né, acabam ficando doentes, resfriados, exatamente por não terem se protegido. Você tem que ter o conforto também. Para você ir e aproveitar ao máximo, você tem que estar num ambiente confortável. Muitas pessoas, para fazer vigília, levam cadeira de praia, aquelas cadeiras, né, que você consegue se esticar mais, observar. Leva-se sempre um binóculo. Binóculo é algo extremamente prático, tanto para observação astronômica quanto para observação ufológica. É extremamente prático, né? E é algo que deve ser feito sempre. Por quê? Porque ali você vai constatar rapidamente aquele tipo de fenômeno. Eu vou contar uma história para vocês. Certa vez eu fui numa chácara fazer observação astronômica com um grupo da qual eu fazia parte que eu comentei no início, né? A Sociedade Princesina de Ciências Astronômicas. E a gente estava no meio da observação quando no horizonte sudeste, nós começamos a ver assim acima do horizonte brilhos coloridos. Parecia como se fosse uma matéria amorfa, uma luz assim que começava a ser colorida.
daqui a pouco parava e voltava a ser colorido. Eu, pela primeira vez, achava que eu estava vendo um grande fenômeno ufológico. E fiquei muito empolgado e também temeroso, né? Porque o fenômeno ufológico ele nos empolga e nos teme ao mesmo, faz com a gente tema ao mesmo tempo. E aí todo mundo ficou, mas o que é aquilo? Né? Todo mundo era cético em relação ao fenômeno ufológico, e eu também naquela época, né? Falei, não, eu quero observar o que é. Peguei o meu binóculo, apontei para lá. Eu via como se fossem diversos fogos de artifício juntos, explodindo. E aí eu lembrei que naquela direção existe um pequeno distrito do Lago, que fica antes de chegarmos em Palmeira, indo daqui para Ponta Grossa. De Ponta Grossa para Palmeira. Né? Tem o distrito de Lago. E ali estava acontecendo uma festividade religiosa, casamento. E aí estavam fazendo explosão de fogos de artifício. Como estava muito distante, e esses fogos estavam sendo soltados no mesmo lugar, parecia que era uma única massa, né? Era um único ponto brilhoso. Mas na verdade, como nós estávamos muito distantes, eles estavam explodindo ali reunidos. Né? Pronto. A nossa empolgação tanto de observar um fenômeno ufológico foi, mas também a nossa dúvida acabou por ali. Nós não tivemos mais dúvida em relação a isso. Por isso que, ó, observação, você saber o que acontece ao seu redor, você ter as efemérides, não acreditar no primeiro momento no que você pensa. Existe uma frase muito famosa de um pensador francês que fala que é melhor você rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. É melhor você pensar que aquele fenômeno é natural e ao você perceber que ele se distingue muito da naturalidade, você constatar então que ele é um fenômeno sobrenatural que nós vemos na nossa atmosfera. E aí entramos no quesito ufológico, na questão ufológica. Né? Existe também um outro fator. Quando eu comentei com vocês sobre os satélites, é muito comum a Estação Espacial Internacional, que hoje em dia, depois do Sol e da Lua, é o objeto, né, é o ponto do céu com maior luminosidade, ser confundido com naves espaciais, frotas interestelares, OVNIs, porque o brilho da estação espacial é muito forte. Como ela tem mais de 100 metros de comprimento e diversos painéis solares, quando o Sol atinge os painéis solares, ele reflete para a Terra. Então, para nós que estamos observando, aquele brilho é muito intenso. E como ela está numa órbita relativamente baixa, ela passa rapidamente por cima de nós, assim a gente vê. E certa vez eu estava numa saída de campo, né? E estava com um grupo de pessoas e a gente estava no meio de uma mata, lá por 9 e pouco da noite. E as pessoas começaram a olhar aquilo e muitas delas saíram correndo de observar aquilo, né? Porque aquele brilho começou a aumentar, aumentar, aumentar. Muitas pessoas saíram correndo, olha só, a gente está vendo um disco voador e tudo mais. E na verdade eu fiquei pensando, poxa, será que eles não conheciam ainda a Estação Espacial Internacional? Provavelmente essas pessoas vão passar para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus amigos, que elas viram um disco voador ou que elas viram um OVNI. Mas, na verdade, elas não viram um fenômeno sobrenatural ou desconhecido para a maioria dos seres humanos. Né? Elas acabaram se impressionando com algo natural. E para todos aqueles que querem fazer pesquisa ufológica, é muito importante que você tenha um fenômeno genuíno. Porque a gente sabe que, lembrando assim dos cálculos que já foram feitos, né, somente 3% dentro dos fenômenos ditos ufológicos são os fenômenos que ainda são intrigantes e que não têm resposta. E claro, que esse é um número baixo comparado à quantidade de pessoas que confundem fenômenos naturais. Um dos que mais confunde, por exemplo, é Vênus, que em alguns períodos do ano, que a superfície de Vênus reflete muito, né, a luz solar, ele apresenta um brilho intenso. A gente até conhece esse brilho intenso, né, quando Vênus apresenta como estrela d'alva, né, estrela branca. Pode aparecer tanto no período da manhã quanto no período da tarde.
Isso assusta as pessoas, que de repente vem aquele brilho extremo e pensam, está acontecendo alguma coisa. Agora, quando a gente sabe diferenciar bem o fenômeno astronômico do fenômeno ufológico, a gente consegue direcionar melhor as nossas pesquisas. Nós conseguimos direcionar melhor o nosso conhecimento. Né? Então, é muito importante o conhecimento astronômico exatamente para não deixar dúvidas no fenômeno ufológico. E o fenômeno ufológico, assim como o astronômico, devem ser registrados, né? Devem ser catalogados, têm que ser investigados, têm que ser interpolados, fazer diversas pesquisas, né? Não somente ficar em cima de um objeto, mas de todo o acontecimento ao redor dele. Quando eu vejo um fenômeno celeste aqui, eu vou ver se esse fenômeno celeste aconteceu em outros lugares também, né? Eu vou ver se outras pessoas também tiveram o mesmo tipo de relato. Por isso que é tão importante canais assim como esse da academia, que o Disseu aí está fazendo com tanto, né, esmero e competência, para que esse conhecimento seja divulgado e não simplesmente mantido, né, junto com as pessoas. Mas eu acredito que cada ufólogo, assim como cada astrônomo, ele tem um objetivo particular antes do objetivo comum, né? Quando eu comecei a pesquisar ufologia, o meu objetivo, e ainda continua sendo, é uma busca pessoal. Eu quero saber o que é aquele fenômeno. Por que esse fenômeno ocorre? O que existe de misterioso? Por que é inexplicável para muitas pessoas? Por que as pessoas passam por esse tipo de experiência? Será que eu passei por uma experiência assim? E aí você vai abrindo o campo, você vai aumentando o seu escopo de pensamento. E aí, quando você começa a abrir espaço para isso, alguns eventos ufológicos ficam mais, parece que eles acontecem de um modo mais fácil. Então, é muito importante que a gente tenha a mente aberta, mas não se limite a acreditar naquilo que a gente vê de primeiro. É bom sempre manter a calma, buscar os meios lógicos em primeiro lugar. E aí, quando a gente tira todas as possibilidades naturais e lógicas, a gente entra no campo ufológico. O campo ufológico ele é realmente um mistério, algo mágico, algo sobrenatural, que nós ainda estamos desvendando. E é isso que mais nos interessa da questão. É isso que mais nos intriga, é isso que nos movimenta, é descobrir. É prosseguir nesse caminho da descoberta. E é uma descoberta pessoal. Né? Eu quero saber as coisas para me satisfazer primeiramente e, claro, proporcionar para outras pessoas isso também. Divulgar isso, porque eu gosto de saber as pesquisas das pessoas e também gosto que elas saibam das minhas. É por isso que a gente faz todo esse trabalho, se reúne com pessoas, conversa, troca informações, faz pesquisa, exatamente por isso. Né? E eu acho que a partir do momento que as pessoas elas têm essa busca pessoal ainda grande, a coisa vai prosseguindo. Né? A partir do momento que as pessoas já querem provar por provar, sem um objetivo maior, sem algo que é para autodescoberta mesmo, aí eu acho que perde um pouco, né? Vira um lugar comum. Gostaria de saber se vocês têm algumas perguntas. Agradeço ao Dirceu aí, deixo aberto a discussões, a propostas. E foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado aqui daquilo tudo que a gente falou sobre isso. Carla Baby, ela está na Itália assistindo a live. Olá, Carla. Vai assistir depois do início lá. Né? Então tem uma grande diferença de horário aí, né? Então ela vai assistir mais tarde. Ela sempre está nos assistindo aqui no canal, né? Sempre está participando aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra questão. É uma pergunta e uma sugestão. Você já ouviu falar? Você já ouviu a respeito da transição e da mudança do Sol, que está trazendo mais energia, não só para nós, como para toda a nossa galáxia? Bom, também traz uma sugestão de assunto para uma nova. Isso. Esse é um assunto mais ligado ao lado esotérico, né? Esotérico com S, né? Esotérico.
Mas o que a gente pode falar em termos de galáxia e o Sol é o seguinte: a influência do Sol dentro da nossa galáxia é muito pequena, extremamente pequena. Nós estamos numa galáxia mediana, num mar de galáxias. Então a nossa galáxia é uma só, que tem mais ou menos 300 milhões de estrelas, e existe em torno de 500 a 600 milhões de galáxias. Então imagine só, nós somos uma galáxia com 300 milhões de estrelas. No universo, calcula-se que tem de 500 a 600 milhões de galáxias, cada uma com 300 milhões de estrelas. Cada estrela, se tiver um planeta, né, em torno do Sol, seriam 300 milhões de planetas, mas a maioria tem vários planetas. Então, se a gente for ver a questão da vida, ela é provável pela quantidade, né? Mas pode ser que tenham, né, outras coisas além dessa esfera visível e dimensional que nós temos essa ideia. Agora, que ela vai trazer, que o Sol vai trazer mais energia no campo material astronômico, a gente não sabe sobre isso, né? A gente não tem como saber. Na verdade, a energia do Sol é emitida, ela tem uma concentração, ela passa a ser emitida exatamente devido aos fenômenos que acontecem em seu interior. Agora, em termos esotéricos, muitos falam que o Sol ali é onde que se reúne boa parte dos espíritos e dos seres, né, mais evoluídos, onde existe uma questão energética muito forte. Aí pode ser considerado, mas isso realmente eu não sei como, né, se procede, porque não tenho pesquisado a fundo sobre isso. E assim, é difícil também determinar, porque é uma palavra de uma pessoa. Normalmente é uma pessoa que fala isso, e a gente não vê isso em mais outros lugares. Cada um fala uma coisa e parece que aquilo se propaga, né? Mas nós sabemos que, em termos de energia, obviamente, que para a Terra o Sol é essencial, né? Sem ele, nós não viveríamos e nada daquilo que a gente conhece também existiria. Opa, tá sem áudio. Ótimo. A gente desliga o áudio daí esquece de ligar, né? É normal. Você viu, agora pro final minha câmera não deu mais problema. Como é que é, né? Como é que pode? Mas acontece. A minha também, de vez em quando, ela começa a cair. De repente firme. Bom, não temos mais pergunta. Quero agradecer ao Giovanni por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento, né? E convidar para vir mais vezes aqui participar com a gente, né? Claro. Contribuir com a escola, obrigado, de repente, aí, né? Contribuir com a escola, né? Já vi que tem umas pessoas aqui entraram em contato, estão querendo fazer live com você já. Opa! Uns amigos aí. Uhum. De repente, né? Posso passar teu contato daí? Fica à vontade. Uhum. E quero te agradecer aí por essa contribuição aí com esse entendimento. Eu mesmo, que sou formado em geografia, acabei conhecendo muitas coisas hoje novas aí, né? Mas é que geografia realmente aborda muito pouco, né? Esse é um conhecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo e tudo mais. Geografia a gente trabalha bem pouquinho. Mas eu entrei até pela geografia, assim, atraído pela parte astronômica também. Mas aí quando você entra lá dentro, você vê que é bem pouquinho mesmo. Uhum. Professor, você, antes de nós encerrarmos aqui, fecharmos essa live, você poderia falar sobre azimuth? Azimuth? Isso, azimuth é o que a gente chama, né, de linha do horizonte, a linha do azimuth. Então, o azimuth, quando a gente fala, né, é a linha do horizonte. Quando você tem um eixo, né, e ele está ligado à linha do horizonte, você tem o azimuth. O azimuth pode ser medido da linha do horizonte até em cima da sua cabeça. Ele vai sendo dividido em graus. Então, em relação à linha do horizonte, quando você vai subindo, você vai aumentando os graus até atingir 90 graus de azimuth. Então, 0, 90 graus. Alguns sistemas telescópicos utilizam o sistema azimutal para localizar, né? Alguns não, que nem esse que eu tenho aqui do meu lado, meu telescópio aqui, não sei se deu para ver, ele é do sistema equatorial. Então ele se baseia na linha do equador terrestre, no eixo de inclinação da Terra. Já o azimutal não, ele se baseia na linha do horizonte e na altura que o telescópio ou a tua visualização vai fazer.
Então, quando você está olhando a linha do horizonte e ergue o ponto de vista e olha para cima, você está fazendo, né, em relação ao azimuth. Né? Então, é isso. Você está mais ligado a esse sistema de posicionamento e grau de separação, né? Mas é uma questão bem interessante. Isso aí é medido principalmente em sistemas de GPS, sistema de localização moderna. Quando o pessoal vai com o teodolito lá, eles estão vendo a linha do azimuth também e vai fazendo a medida de altitude na topografia. É importante a gente falar sobre esse tema aí, porque isso também ajuda dentro de um registro de um possível caso, né? Exato. Né? A gente você mesmo estava falando em relação aos túneis, né, que nós encontramos aqui na cidade. É sempre muito importante, porque às vezes a gente descobre padrões que são muito improváveis, e esses padrões podem nos guiar para um outro caminho, né? O caminho da solução ali, da descoberta maior. Isso que é bastante interessante. Sim, com certeza. Giovanni, meus agradecimentos aí em nome da academia, em nome do professor Paulo, que é o nosso outro companheiro aqui. Paulo está meio ausente devido a problemas pessoais, né? Mas em breve ele já vai estar novamente aqui com a escola, dando continuidade às aulas dele, né? E está quase se resolvendo tudo. Então, em nome do Paulo, no meu nome, em nome da academia, quero agradecer a tua presença aqui na live, né? E colocando aqui um encerramento aqui. Excelente palestra, informações científicas básicas que são muito necessárias para evitar equívocos. Certo? Então, dessa forma, nós estamos aqui para trazer informações que são corretas, né, e com muita responsabilidade. A você que participou do chat, não esqueça aí de curtir, de compartilhar, e se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal. Gratidão a todos e namastê!